Olá, eu sou Ávila Capibaribe e essa é mais uma reflexão sobre sustentabilidade. Hoje nós vamos continuar falando sobre sustentabilidade na empresa. A grande pergunta é: a sua empresa é sustentável? E como a sustentabilidade pode entrar na estratégia de fortalecimento do seu negócio, de ampliação do mercado e fidelização de clientes? Essa é uma grande pergunta, principalmente porque sustentabilidade é uma palavra muito nova, é um termo muito novo, é um conceito muito recente. E a gente, no aspecto geral, sobretudo o empresário, a gente não tem muita noção de como inserir sustentabilidade dentro do contexto estratégico. E aí a GRI, que é a Global Reporting Initiative, que é uma organização, é uma iniciativa de global de relatórios, onde as empresas estão fazendo seus relatórios baseados neste modelo, e esse modelo de relatório trabalha indicadores, 45 indicadores de sustentabilidade. Para quê? Para que você, baseado nesses indicadores, você observe os indicadores e vê se você está seguindo aqueles caminhos. E de acordo com a GRI, com todos os estudiosos, os especialistas em empresas e sustentabilidade, negócios e mercados, esses indicadores são aquilo que caminham você, que orientam você para um lugar melhor em termos de mercado, sustentação e estabilidade. Hoje eu estou trazendo mais 3 indicadores da GRI. Um indicador econômico, um indicador ambiental e um indicador social. Então vamos para o indicador econômico. EC1, o primeiro indicador da GRI, valor econômico direto gerado e distribuído. Quanto é que a sua empresa está deixando ou gerando, circulando dinheiro dentro da região onde ela se encontra? E é interessante falar sobre isso porque muitas pessoas falam que abrir empresa nos Estados Unidos é muito fácil, né? O processo de abrir uma empresa, de se começar a empreender nos Estados Unidos é muito fácil porque é um país que vive essa questão da economia forte. Mas um dos requisitos que eles pedem para que você abra uma empresa lá é o número mínimo de pessoas que você vai estar contratando para o seu negócio. E isso, entende-se que quando você abre um negócio e você contrata pessoas, você está gerando emprego, você está gerando salários, você está movimentando e aquecendo a economia. Então é interessante ver, por exemplo, quantas pessoas, quantos funcionários, quantos colaboradores a sua empresa possui, mesmo que seja 2, 3 ou centenas de milhares. Algumas cidades brasileiras, as cidades no mundo inteiro tiveram um boom em termos de qualidade, em termos de economia, em termos de desenvolvimento social e humano, porque empresas trouxeram um tipo de negócio que há necessidade de contratar dezenas, às vezes milhares de pessoas, trazendo uma receita muito grande para aquele município, para aquela região e desenvolvendo no aspecto econômico. Tá? Então é muito importante você entender isso e valorizar essas questões ao ponto em que você pode inclusive relatar, nos seus relatórios anuais, dependendo do tamanho da sua empresa, você pode ter uma noção de quanto é de dinheiro que você está gerando naquela região através da contratação das pessoas, né? E isso não necessariamente são os funcionários, mas empresas que você compra produtos, que você contrata serviços terceirizados, toda essa cadeia de pessoas que são beneficiadas economicamente de valor, que a sua empresa está trazendo e gerando no local. O segundo indicador é o EN10, o indicador ambiental, percentual e volume total de água reciclada e reutilizada. Então nós estamos falando em apenas redução de consumo de água, estamos falando de reciclagem e reutilização da água. E isso é muito interessante, principalmente porque, não sei direito porquê, mas sobretudo para as regiões secas do mundo, a questão da reutilização da água e da reciclagem da água deveria ser uma tecnologia conhecida por todos, mas infelizmente não é. A gente continua desperdiçando muita água, utilizando a água de uma forma ainda irracional. E a água, aqui no Brasil especificamente, ela ainda é relativamente barata. A conta da água da sua casa, da sua empresa, se ela não precisar de muita água, ainda é relativamente barata. Mas quando você trabalha precisando de água dentro do seu negócio, é muito importante você tentar reduzir. E nós tivemos uma experiência muito interessante em certificar um prédio, um grande prédio comercial, numa cidade, numa capital do Brasil. E esse prédio ele conseguiu reduzir até 70% do volume de água
que ele estava utilizando. Reduziu, mas não deixou de utilizar com conforto. Apenas colocou torneiras mais inteligentes, redutores de pressão, aproveitando a água do sistema de ar-condicionado, aproveitando a água de chuva, criando jardins com plantas que não precisam de muita água, então ele continuou com seus jardins, embelezando os ambientes e tal, mas com plantas que não precisavam de água, irrigação com gotejamento. Então, todo esse entendimento de água. E também ele conseguiu separar uma coisa muito interessante, muito legal, que inclusive se você está com algum projeto de construir uma casa, você pode fazer isso, acho que você deve fazer. Ele separa águas cinzas de águas negras. O que são as águas negras? As águas de vaso sanitário, por exemplo, que são águas difíceis de ser tratadas. Mas as águas cinzas, as águas de lavatório, por exemplo, né, onde você lava as mãos, imagine um edifício comercial onde tem muitos banheiros e muita água sendo desperdiçada. Essas águas cinzas elas vão para uma estação de tratamento, juntamente com a água que desce da condensação dos ar-condicionados, elas são tratadas e ela tem um volume X de água tratada por hora. E essa água é reutilizada no jardim, nos jardins desse prédio, que antigamente a água vinha do sistema normal de abastecimento da cidade. Então é interessante, eles conseguiram reduzir 70% do consumo da água e, obviamente, reduziram o custo, né, anual em quase R$100.000 de reduzido o custo com relação às contas de água. Tá? E isso é uma performance muito legal com relação à água, que você pode implementar dentro de casa, se você quiser. Basta você ficar sempre esperto, sempre observando para onde os caminhos que a água está seguindo. E ver se aquele caminho é o desperdício ou se aquilo poderia ser reaproveitado. Tá? Então é claro que se você trabalha com uma empresa e ela utiliza muito água, por exemplo, as empresas de refrigerantes, de sucos, elas precisam entender essa questão, porque o recurso, apesar de ser barato, ele é escasso e cada vez mais nós estamos visualizando um futuro muito preocupante com relação à disponibilidade de água para a indústria, para as empresas, né, e sobretudo para a população no aspecto geral. Tá? Então, quando você implementa processos de reutilização da água e reciclagem da água dentro da sua empresa, você reduz custos, tem uma performance interessante nos seus equipamentos, nos seus processos, mas você tem um propósito muito legal, que é você estar diretamente conectado com as questões da água, da falta da água, né? Isso gera uma percepção muito positiva no mercado com relação à marca da sua empresa. Tá? Então, performance e propósitos. O último indicador da GRI é o PR5, resultado de pesquisa e satisfação do cliente. A gente tem essa dificuldade de ouvir críticas, né? De se abrir para saber se o que nós estamos oferecendo em termos de serviços, em termos de produtos, está realmente agradando o cliente. É lógico que a gente procura dar, a gente que eu me refiro como empresa, né? A gente procura dar o melhor da gente, a gente procura melhorar continuamente, né? Ter a melhoria contínua e oferecer os melhores produtos e serviços. Mas é sempre muito bom ter um contato direto com o nosso cliente para que ele possa fazer algumas observações e alguns ajustes. E uma pesquisa de satisfação do cliente pode ser uma simples folhinha de papel com algumas perguntas que são indicadores de satisfação do cliente, atendimento, preço, comunicação, retorno, alguns ajustes que precisam ser feitos. E uma história interessante que eu tenho para falar sobre isso, eu participei de um programa de desenvolvimento de empresas numa região, várias empresas com características similares, e uma delas, quando eu perguntei se ele tinha pesquisa de satisfação com os clientes, qual era a estratégia que ele utilizava para vender, né, para encontrar novos clientes e perguntar se os clientes queriam novamente os produtos e serviços, ele falou, não, nós não temos estratégia nenhuma, os clientes nos procuram. E eu falei, mas como? Como você não tem nenhuma estratégia de marketing, como você não está atuando no mercado, os clientes estão te procurando? E aí ele falou uma coisa interessante, que ele nem sabia, que numa das estratégias dele, na programação do processo de vendas, uma pessoa ligava para a empresa depois que o serviço tinha sido feito, ligava para o cliente depois que o serviço tinha sido feito e perguntava se estava tudo bem, se precisava de mais algum ajuste, o que é que a senhora achou, né? Então, no caso, era uma empresa que montava móveis, né? Que montava uma casa inteira, né? Uma pessoa que quer montar uma casa inteira, a empresa vai lá e desenha tudo e traz todos os móveis lá.
Então, se houvesse alguma não conformidade, alguma coisinha que a pessoa quisesse resolver, a empresa mandava imediatamente uma equipe para atender aqueles pequenos ajustes, só saía de lá depois que aquilo estava consertado e confirmava novamente se estava tudo bem, se precisava de mais alguma coisa. Então, esse simples telefonema, né, que custa alguns centavos, criava uma relação de simpatia e de confiança com o cliente, ao ponto do cliente indicar a empresa para outros clientes. Então, era por isso que ele não ia atrás, porque os clientes estavam sempre vindo, né? Os seus clientes estavam fidelizados, né? Indicando a empresa, os serviços da empresa para outros clientes. Então, a fidelização de clientes é um processo interessante, é um processo difícil de se entender, mas pode ser atingido, né? Pode ser ampliado com um simples telefonema. E isso diferenciava essa empresa das outras empresas que eu estava atendendo, né? Por que essa empresa tinha essa característica de ter, né? O cara ficava com a mão atrás da cabeça dizendo, não, eu não preciso ir atrás de clientes porque eles me procuram. Tá? Então, fica aí mais esses três indicadores da Global Report Initiative, são indicadores interessantes. E aí essa reflexão faz ver que sustentabilidade vai muito além do que a gente imaginava. Realmente sustentabilidade é um aspecto transversal. Quanto mais você colocar em prática dentro da sua empresa esses 45 indicadores da GRI, por exemplo, é claro que existem muitos outros indicadores, mas eu estou trazendo aqui a GRI, que é uma plataforma muito interessante de relatórios e que as grandes empresas estão relatando dessa forma, de uma forma que você possa utilizar esses indicadores para ter uma melhor estratégia dentro do seu mercado, né? E que você possa ampliar cada vez mais a sua lista de clientes e fidelizá-los, né? De uma forma que você fique fortalecido, ok? Então essa é a nossa reflexão de sustentabilidade de hoje, a gente se vê no nosso próximo episódio. Até lá!